Muito boa tarde, bem-vindos a esta sessão dos 20 anos de aniversário do Observatório das Migrações, também para assinalar o Dia Internacional dos Migrantes, e vamos dar início à sessão com a sessão de abertura com a Sra. Secretária de Estado. Obrigada. Muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Naturalmente que começo por endereçar um agradecimento à Assembleia da República por nos receber num auditório que é tão significativo para ostentar o nome de um grande democrata. Uma palavra de profundo reconhecimento à doutora Catarina Reis Oliveira pelo trabalho que tem feito, um trabalho de excelência na coordenação e direção do Observatório das Migrações. Estava à procura da doutora Sónia Pereira, alta comissária, doutor José Reis, o vogal, e permitam-me que, e aproximando-se o fim de um ano que em matéria de migrações tem sido muito intenso e em que Portugal não tem olhado a esforços para continuar a garantir na máxima extensão possível os direitos humanos daqueles que nos procuram, eu gostava de agradecer, na pessoa da senhora alta comissária do vogal do Conselho de Administração, o trabalho inexcedível que o Alto Comissariado tem realizado. Eventualmente as pessoas poderão não ter uma percepção imediata do que é que tem significado o fluxo de migrantes este ano, particularmente dos que vieram da Ucrânia. E a verdade é que os serviços, que em nenhum momento foram preparados, porque também não havia a previsão de uma situação de guerra, estão a responder em toda a sua capacidade. Tenho consciência do sacrifício e do esforço que todos os trabalhadores do ACM têm feito e gostava de deixar aqui esse reconhecimento. E, naturalmente, também quero cumprimentar todos os que se encontram connosco, de forma particular os convidados que integrarão os painéis, mas também os decisores políticos, institutos públicos, saudando o Sr. Presidente do INE, organizações internacionais e da sociedade civil, a própria Academia, pela importância de hoje debatermos o papel do conhecimento na produção de políticas públicas e na consolidação de sociedades que possam ser mais iguais e mais justas. Creio que este é um objetivo que todos partilhamos. A migração é um fenómeno de sempre. Tivessem existido mais cedo dados e informação estatística, mais conhecimento teríamos hoje sobre histórias de migrantes que mudaram o mundo ao longo de mais de 20 séculos. Albert Einstein, que revolucionou a ciência e mudou para sempre as bases da física com a sua teoria da relatividade. Sigmund Freud, criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história da psicologia. Madeleine Albright, a primeira mulher a tornar-se secretária de Estado nos Estados Unidos. Sergey Brin, cofundador da Google, sem a qual não chegaríamos tão rapidamente também a esta informação. Ou Friedrich Trump, que chegou irregularmente à América, quem diria que teria sido irregularmente, em 1885, e onde viria a nascer o seu neto, tão avesso aos migrantes, Donald Trump. Mas também o nosso Cristiano Ronaldo, que no rescaldo do Mundial é prova viva do seu talento e provavelmente, pelo menos para já, o emigrante português mais famoso de sempre. Quando falamos de migração, normalmente começamos com números, pois eles são a base para melhor compreendermos as tendências e mudanças. Atualmente são 281 milhões de migrantes no mundo, que dá uma média de uma em cada 30 pessoas. 3 vezes mais face ao número que foi estimado em 1970. Em Portugal, chegamos aos 700 mil estrangeiros residentes. A mobilidade humana é, pois, um elemento basilar, desde logo da nossa liberdade e da igualdade de oportunidades, mas também
para o desenvolvimento social, para o crescimento demográfico, económico e cultural das sociedades globais e, naturalmente, que Portugal não é uma exceção. A mobilidade humana são pessoas, são histórias, conquistas, derrotas pessoais, da família, da comunidade. A mobilidade humana trata de vidas. E, infelizmente, sabemos que vivemos num mundo onde ainda prevalece a lotaria do nascimento, onde os cidadãos de países mais ricos podem viajar sem visto para cerca de 85% de todos os países do mundo, e onde muitos outros, que nasceram em países mais pobres, se veem obrigados a fazer travessias irregulares, de final incerto, à procura de melhores condições de vida. O nosso objetivo, enquanto equipa que tem a seu cargo as migrações, é contribuir para que a migração seja uma escolha e não uma necessidade. Que a travessia seja uma parte boa da experiência migratória e que o sonho e a ambição dos migrantes não termine antes de começar, como demasiadas vezes aconteceu, por exemplo, no Mediterrâneo. O mundo foi assolado em 2022 pela guerra da Ucrânia, com o número de pessoas a fugir a atingir valores sem precedente. Mas esse facto não nos deve esquecer todos os desafios que já tínhamos em marcha: a insegurança alimentar, as catástrofes naturais, os conflitos prolongados. Olhemos para a Síria, 11 anos, a pandemia global. De facto, contrariando a tendência de muitos países europeus, a sociedade portuguesa continua a reconhecer os impactos positivos da migração, especialmente num período atípico, profundamente marcado ainda pela pandemia e pelas suas consequências. Os dados do relatório estatístico da migração, hoje publicado, com dados 2020 e 2021, destacam a posição de liderança de Portugal. 96% dos cidadãos portugueses inquiridos pelo Eurobarómetro consideram importante que as medidas de combate à pandemia atendam às necessidades de integração dos migrantes. Foi, por exemplo, o que aconteceu quando o alinhamento nacional com esta visão permitiu a vacinação de perto de 1 milhão de cidadãos estrangeiros, 977.262 que foram vacinados contra a Covid-19 só no ano de 2021. Permitam-me também aproveitar para agradecer o trabalho desenvolvido pelo Observatório das Migrações, porque ao longo dos últimos 20 anos tornou-se possível em Portugal acompanhar a evolução dos fluxos migratórios através da recolha, sistematização e divulgação de dados, da produção de conhecimento científico e da permanente informação de políticas públicas. Tenho a certeza que a doutora Catarina terá sentido já este ano e para a feitura deste relatório o impacto do crescimento dos movimentos migratórios para Portugal, e para o ano será ainda mais exigente com todos os fluxos a que temos assistido ao longo deste ano. Este trabalho tão importante tem reconhecimento como primeiro grande objetivo do Pacto Global para as Migrações, porque precisamos de conhecer mais para agir melhor. Precisamos de continuar a melhorar e a investir na recolha, análise e divulgação de dados precisos, fiáveis, comparáveis. E destaco aqui o relatório do asilo, que já conta com 3 edições e que vem espelhar aquela que é também agora uma nova realidade presente em Portugal. Precisamos de assegurar que estes dados fomentam a investigação, orientam a elaboração de políticas coerentes, baseadas em conhecimento e que informam um discurso político. Este é o trabalho de excelência que tem vindo a ser desenvolvido pelo Observatório há 2 décadas. Muito obrigada, doutora Catarina. Efetivamente, o conhecimento é fundamental nas sociedades contemporâneas, onde a desinformação prolifera, desempenhando um papel crucial também no combate a mitos e a estereótipos, muitas vezes alimentados por essa mesma desinformação.
Este relatório é, por isso, uma ferramenta única que nos permite evidenciar de forma factual a importância da migração para a sociedade portuguesa. Uma importância que vemos na vivência diária da nossa diversidade e riqueza cultural. É um facto, somos hoje um país com cerca de 200 culturas que representam 96% das tradições, costumes e culturas do mundo. Como vários estudos indicam, a diversidade estimula a criatividade e contribui significativamente para a inovação. Hoje temos 71 mil alunos estrangeiros no ensino básico e secundário, o que contribuirá certamente para aprendizagens enriquecedoras na nossa escola. As respostas de aprendizagem da língua atingiram em 2021 valores máximos de formandos, muito para além dos valores anteriormente registados, numa aposta contínua de tornar a aprendizagem da língua mais flexível e adaptada às necessidades das pessoas migrantes. No dinamismo económico, contributo vital para a sustentabilidade do Estado Social, a importância da imigração também é um facto. Continua a registar-se um saldo financeiro positivo com estrangeiros. Em 2021, foram mais de 968 milhões de euros, e isto num ano profundamente marcado pela pandemia. Para aqueles que gostam de lançar mão do discurso do migrante como um consumidor de recursos e de oportunidades, creio que a contribuição líquida para a sustentabilidade dos nossos sistemas, no valor de perto de 1.000 milhões de euros, tem que ser um dado que faça a diferença na forma como olhamos para a realidade das migrações. Os estrangeiros apresentam taxas de empreendedorismo mais elevadas do que os nacionais. E a verdade é que sem os imigrantes, alguns setores económicos e atividades entrariam em colapso, tornando-se vitais para o desenvolvimento. E alguns países estão já a experienciar este colapso em resultado das políticas restritivas que adotaram relativamente às migrações. No apoio fundamental para contrariar o inverno demográfico que enfrentamos, também o contributo é um facto, porque permitiu reverter a tendência que se verificou até 2016 e, a partir de 2017, Portugal regressou a um saldo migratório positivo. E se em 2021 voltámos a um saldo migratório negativo, tal dado só reforça a premência de uma política atrativa de migração para o país. É nestes domínios que o Governo tem apostado, procurando potenciar canais de migração regular para os cidadãos que desejam, em Portugal, ter as suas vidas. E é por isso que destacamos as recentes alterações à Lei de Estrangeiros, nomeadamente através da criação de um visto para a procura de trabalho e da facilitação dos mecanismos de acesso ao reagrupamento familiar. Destacamos também o acolhimento de cidadãos deslocados. Desde final de 2015, acolhemos perto de 62 mil, mas destes, 56 mil chegaram a Portugal este ano. E gostaria ainda de destacar a aposta continuada que temos feito no alargamento da Rede Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, que este ano já cresceu 10% em relação a 2021. Sabemos naturalmente que existe muito mais para fazer e, se não fosse suficiente a pressão que todos os dias nós e os serviços sentem para melhorar a resposta que damos, para garantir a quem nos procura, muitas vezes em situação de extrema vulnerabilidade, os seus direitos, se isso não fosse suficiente, o relatório assinala áreas prioritárias de intervenção que são hoje da maior relevância num contexto pós-pandémico, com a guerra que agudizou a vulnerabilidade socioeconómica. E refiro-me ao acesso à habitação digna, à garantia de trabalho digno e à redução da vulnerabilidade e exclusão social. E aqui
permitam-me que faça esta referência. Há muitas entidades, muitas pessoas que têm que assumir esta responsabilidade de assegurar a todos um trabalho digno. Não podem ser só as entidades fiscalizadoras, até porque não podemos ter um fiscal em cada local de trabalho. E também o processo de reconhecimento de competências e qualificações tão importante para que as pessoas possam integrar-se no mercado de trabalho. O conhecimento científico desempenha, por isso, um papel orientador da política nacional, sendo da maior relevância hoje podermos ouvir não só o Observatório das Migrações, como também a OCDE e o INE. No dia em que celebramos os 20 anos do Observatório das Migrações e em que assinalamos o Dia Internacional dos Migrantes que se celebrou ontem, será ainda muito enriquecedor ouvir histórias e experiências de quem contribuiu e contribui ativamente para o desenho das políticas de integração em Portugal. Porque são as aprendizagens e inovação do passado que ditam hoje a nossa capacidade de promover migrações que não apenas contribuam para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade, mas que permitam a quem migra para Portugal dispor de rotas seguras, pois essa é também a melhor ferramenta para combater o tráfico de seres humanos. E é para isso que todos nós somos fundamentais. O discurso informado é também a chave do combate ao ódio e à violência. Uma chave fundamental para reduzir as desigualdades e podermos caminhar no sentido da coesão social e da concretização plena dos direitos humanos, mesmo daqueles que nos procuram em situação de maior vulnerabilidade, menos qualificados. Sobretudo desses. Termino como comecei. A migração é um fenómeno de sempre. A mobilidade humana são pessoas, são vidas. Sejamos então parte da construção de uma sociedade global mais justa, mais igual, mais diversa, mais dinâmica e mais coesa. Muito obrigada e boa sessão para todos. Agradecer muito então à Sra. Secretária de Estado para a Igualdade e para as Migrações e com a sua autorização iniciamos o segundo painel. A sessão de hoje vai se repartir então no fundo por estes três grandes pilares que também ditam a intervenção do Observatório nestes últimos 20 anos. Por um lado, este acompanhamento e monitorização estatística, recorrendo não apenas a dados estatísticos, mas também a dados administrativos, os indicadores de integração, que também de âmbito internacional são recolhidos. O pilar relativamente a este diálogo que se quer entre a academia, os factos estatísticos e os decisores políticos, políticas mais informadas, será então o segundo painel. E o terceiro painel, finalmente, também este contributo precioso da academia ao longo dos 20 anos, neste esforço ímpar de fazer esta articulação com recomendações para a política pública, que é sempre um desafio também para os académicos. Portanto, agradecer mais uma vez e dava início então ao segundo painel, portanto ao primeiro painel na realidade, da monitorização estatística dos indicadores de integração. Vamos ter connosco online o Thomas Liebig, especialista da OCDE e também, ao longo dos anos, um dos autores dos relatórios dos indicadores de integração da OCDE. Ele está connosco via Zoom. Thank you very much, Katharina. Dear State Secretary, dear Katharina, ladies and gentlemen, it's a pleasure to present you today to this very special occasion some insights from our work on indicators of migrant integration. So allow me to share my screen to kind of show you, first of all, some insights. Why is it important to talk about indicators and what can an international perspective bring in addition to the great work that you're doing at the observatory on the national level? What additional insights can you learn from international indicators?
and then also to give you a little bit of a sneak preview of how Portugal is faring in international comparison in our next edition of Settling In, which we are doing jointly with the European Commission, and which will be published in early next year. So what is, when we measure outcomes of integration, I think it's first of all important to think about how do we actually do that, right? We can actually look at indicators from very different perspectives. We can, for example, here we have plotted some indicators of overcrowding, housing conditions. And here looking at the comparison of persons in overcrowded dwellings, non-EU born compared to the native born. And you can measure that actually in 3 different ways, right? You can look at it by looking at the ratio of the rates between the immigrants and the native born. You can look at the difference in percentage points, or you can look at the absolute shares of immigrants who are in this condition. And I have here now highlighted not Portugal, but Belgium, because it's quite interesting. Depending on what you look at, Belgium ranks either at the very top or at the very bottom of the scale. So it's actually quite important how you present figures, and depending on how you present it and how you measure the differences between immigrants and the native born, you get to very different results. When you look at the ratio, Belgium is on top, and when you look at the actual shares, Belgium is at the bottom, because actually it's not a big issue in Belgium. So the differences, the ratio for the native born is very small. So for the immigrants, it's a lot larger, but still very small in international comparison. So the ratio gives a relatively big figure. So it depends on how we present things, and that's important to keep in mind. But why do we actually do these comparative indicators? Why have we joined with the European Commission to do this work on comparative indicators? Well, there's actually 4 different reasons for that. First, to allow you in Portugal and elsewhere to put things into perspective. Second, also to provide benchmarks and to allow you to compare yourself with other countries that may be in a similar situation. Third, to identify common integration challenges. And fourth, to identify some issues that may not be actually visible when you just look at your national data. Putting things into perspective. Okay, one of the most interesting indicators for gender equality is, for example, to put people into a hypothetical situation and ask them, when jobs are scarce, should men have more right to a job than a woman? And here you see the figure for Sweden. So you see the figure for the foreign born is almost 4 times as large as for the native born. So State Secretary, your counterpart in Sweden would probably be shocked by this figure and would say, this is a huge problem, we need to address it. Well, actually, if you look at it from an international perspective, you see that actually Sweden is doing quite well. And actually the immigrants in Sweden are more gender equal than the native born in Portugal. And actually, the immigrants in Portugal are also more gender equal in terms of their norms by this indicator than the native born. So it's very important, this international perspective, to kind of situate the differences a bit better, because you can look at actually how native born fare in other countries and compare that with the immigrants in your country, and often you see that that the differences are not as large as one may think. And then we have this issue of benchmarks. Here we have plotted the employment rates of non-EU born immigrants by level of education, and here you see the differences in the employment rates for the low educated, and you see some countries have actually much better outcomes for the immigrants in terms of employment rates. That's, for example, the case in a lot of the Central and Eastern European countries, whereas in the Netherlands, in Sweden, Switzerland, there's large gaps between immigrants and the native born for the low educated. Portugal is somewhere in the middle here. Well, actually, that doesn't tell you a lot about what's actually happening. It doesn't tell you that integration policy in Sweden is worse than the integration policy in the Czech Republic or in Poland. It just tells us that the composition of the migrant population is very different across countries. In the countries at the left-hand side is predominantly
are predominantly are predominantly refugees, and the people on the right hand side, the immigrants on the right hand side are predominantly labor migrants. So we're actually looking at quite different migration groups here by this indicator. And also, if you look at it, you see that actually the differences by education level are higher generally for the high educated than for the low educated. And including in Portugal, there's a larger gap for the high educated immigrants compared to the high educated native born than for the low educated. And we see common integration challenges. For example, here, when we look at the poverty rates of immigrants compared to the native born, you see that the poverty rate is higher for immigrants in virtually all countries than for the native born. This is also the case in Portugal, but actually the differences, as you see again here, are not particularly large. And then you see some issues which you don't see when you just look at national data. Here we don't have data for Portugal, but I still found it quite interesting to share this with you. This, the dark blue dot is basically, the lines shows the penalty for being in a school where more than 75% of students have mothers who were born abroad. So you see that there's a large penalty in many European countries, particularly in these schools. But and when you look, but this is not the case in Australia, Canada, New Zealand, where actually the best thing that you can do to your child is to bring it at a school where there's lots of children of migrants. And when you then look at the penalty for being in a school where the mother is particularly low educated, where the share of students who have a low educated mother is relatively high, you see that in all countries there's a large penalty for that. And in most European countries, there's a strong connection between migrant parents and low educated parents. And actually, so people tend to confound the issue that you observe, that you have a penalty for being in a school with a lot of children of migrants, which is not a penalty for migration, it's a penalty for having low educated mothers, which is more often the case for migrants in most European countries than for native born mothers. So there's this confound. And if you just look at your country data, you won't see the differences. You won't see the differences. You will just see it when you are looking at international comparisons. So, and now I will give you some more recent insights from our next edition of International Indicators that we're preparing right now jointly with the European Commission, some sort of a sneak preview of what will come out next year to show you how Portugal is comparing in this newest data. First of all, it's very important to keep in mind the migration context for Portugal. Where Portugal sticks out, it is one of the countries where over the past 15 years, the share of labor migration, people who have come for work, is highest. In most other countries, we have a much larger share of notably family-oriented migration. This is less the case in Portugal, where almost one out of 3 migrants has come for work reasons. And that obviously has a huge impact when you compare that to a country like Sweden, where a large share of the people who have arrived over the past 15 years have come for humanitarian reasons. There's also significant humanitarian migration in Portugal, but it's much less compared to the overall migration than what you see, for example, in Sweden and elsewhere. And another indicator where Portugal sticks out, and it's partly also driven by the fact that you have a lot of labor migration, is that Portugal is among the countries where actually immigrants are underrepresented among the low educated and overrepresented among the high educated. In most countries, you see that immigrants are overrepresented on both ends of the qualification scale, for the high educated and for the low educated. But in Portugal, you see an underrepresentation among the low educated and an overrepresentation among the high educated. So that linked with a relatively high share of labor migration
gives a good basis for relatively good outcomes. So that is something to be considered when you see the next figures right now. And actually, partly as a result of this, as you will hear certainly much more a few minutes from now, when you get the country-specific results for Portugal, you see here that in international comparison, the employment rates of immigrants are very high in Portugal, and they're actually much higher for immigrants than for the native-born. This is not the case in many other countries. And actually, Portugal fares among the best countries in the OECD in terms of labor market integration of immigrants as measured by this indicator. What is more, when we look with some more recent data now at employment rates by level of education, you see that actually Portugal manages also quite well to value the qualifications of the immigrants. When you break down now the employment rates by level of education and look at the differences again with some more recent data between immigrants and the native-born, you see actually that Portugal is among the few countries where not only the low-educated immigrants have higher employment rates than their low-educated native-born peers, but also that the high-educated migrants have similar employment rates to the high-educated native-born. Another thing where Portugal fares quite positively, and that may actually be also linked with what we have seen earlier on, is the host country perception of the presence of migrants. You see that it's relatively favorable in international comparison, and what's more, it has also increased, the favorable perception has increased over the past decade, and actually Portugal is the country where the positive increase has been most pronounced over the past decade. And especially when one looks a little bit closer, what is driving this positive perception is that the economic impact of immigration is perceived positive in Portugal. And I would venture to say that the fact that the great work by the Observatory for Migration and many of those who are here today in this audience, which is really impressive to see from the outside, because Portugal is considered good practice in terms of monitoring and communicating on migrant integration. I think this is also partly a result of your great work that we see here in this figure. So I would really like to congratulate you on that. And with that, I would like to conclude. I hope it's become clear that international comparisons, they can provide an important complement for your national indicators of migrant integration, and including by providing benchmarks and putting outcomes into perspectives. And the good news is that immigrants in Portugal are relatively well integrated in international comparison. But after all, and I think it's very important when we talk about indicators of integration, quite often we use it also to show gaps and differences, and which is obviously important because it also draws attention to where policy action needs to be directed. But at the same time, we should be very clear that after all, and I think the figures have shown this very clearly, immigrants are often not so different from the native-born. And when we communicate about differences and challenges, we need to keep that basic fact in mind, that actually, after all, immigrants are very similar to the native-born. And so while there are challenges, this key fact should not be forgotten. Thank you very much. And I wish you, again, all the best on behalf of the OECD to this important anniversary. And please continue your good and important work. Thank you. Thank you so much, Thomas. Voltando para a língua portuguesa e agradecendo muito ao Thomas por esta apresentação, que faz o paralelismo, e se o Sr. Presidente Uina não se importar e a Dra. Paula Paulino, eu vou passar para o púlpito. Agradecer muito então esta apresentação porque reduz em parte esta análise comparada que o relatório dos indicadores de integração traz normalmente, anualmente. O relatório dos indicadores, que já vai na sua 7ª edição, este relatório de 2022, e que no fundo temos esta bateria de mais de 300 indicadores a comparar no fundo estas 15 dimensões de integração que são destacadas.
Desde logo, e fazendo um paralelismo também com aquilo que a senhora Secretária de Estado dizia logo no início, mas também que o Thomas vai reforçar nesta leitura internacional que a OCDE também promove com a Comissão Europeia, é esta leitura das percepções. Ainda se joga muito os factos das migrações por contraponto a percepções que persistem acerca da imigração. Este relatório procura então por isso também monitorizar algumas dessas percepções, recorrendo a inquéritos internacionais, nomeadamente os Eurobarómetros, onde Portugal de alguma forma tem aparecido, como também o Thomas realçava, neste lado mais favorável. Ainda assim, percebendo que as percepções acabam por ser condicionadas ao longo do tempo e vão mudando, são voláteis e, portanto, ainda assim é fundamental estar atento a elas para perceber também o sentido de algumas políticas em alguns contextos. Desde logo, relativamente àquilo que é a consciência da principal questão que se coloca no espaço europeu, de uma maneira geral, e em particular em Portugal. A Comissão Europeia aplica este inquérito a todos os Estados-membros e, portanto, estamos, no fundo, com cerca de 1000 inquéritos em cada país, a ter ali o apanhado a azul escuro daquilo que é a média geral dos países da União Europeia, a verde aquilo que é o resultado de Portugal. A pergunta é qual é a principal questão que se coloca no momento. E, na generalidade, na média dos países da União Europeia, a questão migratória normalmente aparece como uma questão em destaque, como algo que é, no fundo, uma preocupação ao longo do ano nos respectivos países, e Portugal tem aparecido sempre como uma não questão. Portanto, a imigração não é uma preocupação, não é uma questão. Noutra vertente, relativamente a esta percepção se a imigração é uma oportunidade ou é um problema, Portugal também tem aparecido entre os países mais favoráveis, com a maioria da população a acreditar que a imigração é uma oportunidade. Por contraponto, perceber que vamos começando a encontrar aqui tendências nos países mais desfavoráveis, vamos recorrentemente encontrar a Grécia, a República Checa, portanto, à medida que vamos olhando para estes indicadores, enquanto que do lado dos favoráveis vamos encontrando recorrentemente Portugal, a Suécia, a Irlanda, como os países com percepções mais favoráveis. Outro indicador aqui do inquérito social europeu é relativamente a se o país se torna melhor ou pior com a vinda de imigrantes. As várias edições do inquérito social europeu e a edição mais recente do inquérito de 2022 acaba de sair, portanto não foi a tempo do relatório, para o ano teremos já comparados com estes indicadores, mas não mudou muito relativamente aos resultados de 2018, em que Portugal teve realmente esta curva muito favorável relativamente àquilo que é a sua visão de ver a imigração como uma oportunidade. Novamente encontramos a Suécia, a Irlanda, Portugal neste lado favorável, daquele lado a República Checa, a Hungria, como a ver a imigração mais como um problema do que uma oportunidade. Outro inquérito aqui sobre o inquérito europeu dos valores, o European Value Study, em que se questionava, no fundo, se os imigrantes são importantes para o desenvolvimento do país de acolhimento. Novamente, Portugal, no lado dos países favoráveis, a ver o impacto positivo, bom ou muito bom, da imigração para o desenvolvimento do país, do lado mais desfavorável, novamente, a República Checa e a Hungria. Este zoom, de alguma forma, comparado, permite-nos, de alguma forma, enquadrar também aquilo que tem sido o investimento generalizado, e a senhora Secretária de Estado realçava um inquérito mais recente relativamente, por exemplo, à integração dos imigrantes, portanto, as percepções dos europeus relativamente à integração dos imigrantes, e uma dessas questões que é colocada também neste inquérito, para além do Covid, que a senhora Secretária de Estado realçou, é então esta, relativamente se acha importante no fundo, este investimento a longo prazo das políticas de integração de imigrantes. Novamente, Portugal em destaque ao lado da Suécia e da Irlanda, juntando-se aqui outros países também, mas claramente do lado favorável, em que a generalidade, a grande maioria dos inquiridos a acreditar, portanto, a estar totalmente de acordo em ser fundamental este desenvolvimento de políticas de integração para os imigrantes.
Dito isto, e focando no fundo o que nós procuramos fazer com estes relatórios dos indicadores é exatamente este confronto. Por um lado, nas percepções, ainda que Portugal esteja neste lado favorável nos últimos anos, quando o Dr. Rui Marques era alto comissário, ainda me recordo que as notícias não eram assim tão boas, e portanto perceber que isto é dinâmico, de facto, e efetivamente é fundamental este confronto, monitorizar, acompanhar as percepções, para depois, então, através destes dados administrativos, confrontar com os factos e as tendências reais. Ao longo desta apresentação, e é só um cheirinho, porque o relatório, de facto, está-se a tornar intenso e pesado, e, portanto, é só um cheirinho hoje num convite a este explorar daquilo que os indicadores podem dizer mais, mas, no fundo, esta viagem pelas 15 dimensões. O relatório centra, no fundo, estas 300 de indicadores, nestas 15 dimensões de integração, recorrendo, no fundo, com as devidas ressalvas que são feitas no relatório, dados administrativos com dados estatísticos. Porquê que é importante fazer este alerta? Os dados administrativos não vêm necessariamente a responder àquilo que são as necessidades do investigador. São, de alguma forma, trabalhados segundo, no fundo, o trabalho da instituição, portanto, respondem às necessidades da própria instituição e que são absorvidos nestes relatórios de uma forma de informar tendências. Um exemplo rápido e que a Sra. Secretária de Estado também realçava logo na sua nota introdutória. O saldo da Segurança Social. Claramente, a Segurança Social recolhe informação sobre os seus contribuintes e sobre aquelas pessoas que beneficiam, de alguma forma, de prestações sociais ao longo do tempo, segundo a nacionalidade, e, portanto, o que nós fazemos é, recorrendo a esses dados, trabalhá-los de forma a fazer este cálculo do saldo da Segurança Social. São dados administrativos, não tinham a intenção de serem trabalhados de forma estatística, mas permitem informar, de alguma forma, não só os decisores políticos, mas também a academia como um todo, ou a opinião pública, de uma forma geral, relativamente àquilo que são as principais tendências. Trabalhamos, então, mais de 3 dezenas de fontes estatísticas e administrativas, neste casamento que se quer destes dados, então, com as devidas ressalvas. Aquilo que vou trazer aqui é quase uma síntese desta viagem por estas 15 dimensões, desde logo nesta caracterização inicial de quantos são. Segundo os dados administrativos, e quero reforçar esta valência porque a seguir o Sr. Presidente do INE e a responsável do Gabinete de Censos irá falar dos dados dos censos, dados estatísticos. Quando recorremos aqui aos dados administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a população estrangeira já representa 6,8% da população residente, trabalhando aqui com os tais dados administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras relativamente a número de estrangeiros com títulos de residência em 2021. Comparando aqui, considerando, por exemplo, os dados publicados no Eurostat, Portugal aparece no 18º lugar neste cômputo de 27 Estados-membros e, portanto, continuamos ainda assim, portanto, aumentou de facto o impacto da população estrangeira residente, mas ainda estamos em 18º lugar, portanto, bastante longe, e daí este zoom permanente ser importante, porque os resultados que eu vos estou a falar, portanto, e vou avançar a partir daqui, referem-se a estes 6,8% dos residentes em Portugal. E, portanto, este zoom também é importante para depois não haver estas generalizações. Perceber que o saldo migratório tem oscilado entre as entradas e as saídas de Portugal. Portugal, efetivamente, voltou a um saldo migratório negativo entre 2011 e 2016. Tínhamos um saldo positivo desde finais da década de 90. E naquele período da crise económica e financeira, voltámos a ter mais saídas do que entradas. Desde 2017, temos um saldo migratório positivo. Precisamos, no fundo, depois de confrontar este saldo migratório positivo com o saldo natural para perceber se as migrações continuam a conseguir compensar este saldo natural que temos. Ainda no quem são, tivemos durante anos, desde a viragem do século, esta maior percentagem de mulheres, falava-se de uma feminização da imigração, está aqui o professor Pedro Góes, também foi um autor de um dos estudos que dava conta desta feminização da imigração. Nos 2 últimos anos voltámos a ter este sentido da masculinização, em que os estrangeiros do sexo masculino têm o maior impacto.
dou-vos as tendências gerais, não significa que se apliquem a todas as nacionalidades. Continuamos a ter nacionalidades estrangeiras, nomeadamente a brasileira, onde aí a prevalência do sexo feminino é maior, é superior. E, portanto, perceber que estas são as tendências gerais, não tratamos de todo no relatório os estrangeiros como um todo homogéneo e, portanto, com as devidas ressalvas, vamos comparando. Relativamente às nacionalidades mais numerosas, nos 2 últimos anos tivemos a entrada de 2 nacionalidades de forma muito intensa, desde logo a nacionalidade indiana, e que em 2021 passa diretamente para a 5ª posição. E, portanto, está a aumentar efetivamente este peso de asiáticos, de uma maneira geral, mas que a população indiana representa bem este universo. Relativamente ao Reino Unido, desde o ano passado, passou a ser a 2ª nacionalidade mais numerosa, portanto, desde 2020 e 2021 temos o Reino Unido na 2ª posição. Perceber que não é que os cabo-verdianos ou que os ucranianos tenham saído de Portugal. Temos, de alguma forma, também perceber que estamos aqui a trabalhar com a variável nacionalidade. Temos muitos cabo-verdianos, e quando chegar aos dados da nacionalidade, e o relatório documenta isso, temos um universo substantivo que vai adquirindo a nacionalidade portuguesa e por isso desaparece destes dados administrativos desagregados em função da nacionalidade. Portanto, não significa que esta perda de posição sejam populações que saíram do nosso país. Relativamente à estrutura etária, continuamos a ter uma população estrangeira residente a reforçar os grupos etários jovens, em idade fértil e ativos, que, por comparação à população nacional, gera contrastes importantes que depois têm consequências depois nos indicadores do mercado de trabalho. Desde logo, focando no grupo etário dos 20 aos 49 anos, enquanto que temos 61% da população estrangeira concentrada neste grupo etário, na população portuguesa, este grupo etário só representa 35%. Portanto, temos aqui uma noção de grandeza, por contraponto, em pessoas com 70 e mais anos, os estrangeiros têm 1/3 daquilo que é o impacto na população portuguesa. Daí que, quando analisamos estes indicadores demográficos, na realidade consigamos perceber impactos favoráveis que a população imigrante tem em Portugal na nossa estrutura demográfica. Sabemos que Portugal é dos países mais envelhecidos do contexto europeu. Já os dados de 2021 apuram-se já com 189 idosos por cada 100 jovens. Portanto, o impacto tem vindo a crescer substantivamente ao longo desta última década. No caso da população estrangeira, quero chamar a atenção que em 2012 tínhamos 49 idosos por cada 100 jovens. Em 2021 temos 101 idosos por cada 100 jovens. Temos aqui um aumento substantivo da população envelhecida, ainda assim longe da tendência dos nacionais portugueses, a que não é alheio, no fundo, estes novos fluxos migratórios de reformados. Portanto, depois, quando estamos a analisar estes indicadores, é muito importante distinguir também estes fluxos que vamos tendo e que vão tendo perfis distintos e, portanto, muitas vezes quando estamos a falar desta população em idade ativa, jovem, fértil, que tem contribuído para a natalidade, na realidade estamos a falar essencialmente de extracomunitários e, efetivamente, estes fluxos laborais que também o Thomas retratava quando trabalhava dados comparados com os vários países da OCDE. São os europeus, cidadãos da União Europeia e do Reino Unido, que vêm a reforçar, no fundo, estes grupos etários mais envelhecidos. Quando comparamos o indicador por ativos, então aí o perfil continua a ser bastante contrastante. Temos 40 idosos em Portugal por cada 100 ativos, enquanto que, no caso dos estrangeiros, 12 por cada 100 ativos. Comparando então aqui este que é o saldo migratório, que tem sido então positivo desde 2017 com o saldo natural. Tivemos 2020 e 2021 2 anos atípicos, em que sabemos que o Covid teve um impacto na mortalidade do país, mas também nos nascimentos, e em 2021 volta o saldo migratório a não compensar o saldo natural. Voltamos a um saldo total negativo, quebra real da população. Volto a repetir que, de alguma forma, aqui, já utilizando dados do Instituto Nacional de Estatística, em que voltamos a ter um saldo total de menos, cerca de
menos 19,6 mil cidadãos residentes. A estrutura demográfica, como referia, portanto, Portugal tem então esta barriga, os estrangeiros têm então esta barriga, concentração de efetivos nos grupos ativos, enquanto que Portugal tem cada vez mais esta pirâmide demográfica típica de um país envelhecido, com tendência a inverter. Na base, é um envelhecimento da base com poucos nascimentos, envelhecimento de topo com, no fundo, este aumento da esperança média de vida. Houve aqui um ligeiro aliviar com a situação do Covid, não significa que, de facto, a população estrangeira tenha, no fundo, atenuado ou conseguido atenuar. Reforçar este impacto também, não apenas nos grupos etários, mas também nos nascimentos. Referia que, utilizando então os dados administrativos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a população estrangeira já representa 6,8% dos residentes em 2021. Quando nós estamos a falar dos nascimentos de mãe estrangeira, os nascimentos, o impacto é de 13,6%, portanto, mais do dobro da prevalência do que seria de esperar em termos do contributo das mães estrangeiras para os nascimentos que ocorrem em Portugal. A taxa bruta de natalidade feminina mostra realmente também isto. Nós temos, no caso da população de nacionalidade portuguesa, tivemos em 2021 13,5 nascimentos por cada 1000 mulheres, enquanto que nos estrangeiros este número passa para 32 nascimentos por cada 1000 mulheres. Em termos do sistema educativo, e o Thomas também referia aqui a alguns destes indicadores, e a senhora Secretária de Estado também realçava este número. No ensino básico e secundário já temos quase 72 mil estudantes de nacionalidade estrangeira, isto por referência ao ano letivo de 2020-2021, recorrendo aqui a dados administrativos do Ministério da Educação. E em termos de taxa de transição, aqui se for um indicador indireto de aferir o sucesso escolar, dar nota desta melhoria substantiva que nos últimos anos tem existido também para a população estrangeira, em que tem havido aqui um aproximar relativamente àquilo que é a taxa de transição escolar. Tínhamos, no fundo, os estrangeiros a atingirem os 90% de taxa de transição, enquanto que nos portugueses é de 96%, mas de facto este gap, esta distância que existe entre os dois grupos tem diminuído e efetivamente por força desta melhoria que também se observa entre os estrangeiros. No ensino superior, e este indicador tem sido especialmente importante a recolha, em particular naqueles anos que referia da crise económica e financeira, em que tivemos de facto uma diminuição das entradas. Isso aconteceu para a generalidade dos fluxos, e, no fundo, em termos de entradas de estrangeiros, mas não aconteceu para os estudantes do ensino superior, que continuaram a aumentar em 2020 2021, portanto, neste último ano letivo de referência para este relatório, atinge-se então os 56 mil estudantes do ensino superior, já a ter um impacto de 14,3% dos estudantes do ensino superior, portanto, de nacionalidade estrangeira. No ano letivo anterior eram 16%. Em termos da aprendizagem da língua, é outro indicador, portanto, outra dimensão que é analisada aqui recorrendo a dados administrativos de, no fundo, programas de aprendizagem do português, por referência, no fundo, àquilo que é o português como língua não materna dos estudantes até ao 12º ano. Temos mais de 5 mil estudantes inscritos neste programa, de uma centena de nacionalidades, e no PLA, o Programa Português de Língua de Acolhimento, atingimos o valor inédito, o mais elevado da série, por comparação, por exemplo, ao Programa Português para Todos, o PPT, que era o programa anterior. Temos aqui então a ultrapassar os 14 mil inscritos. A plataforma de português online tem aqui então 17 mil beneficiários. Foi especialmente importante o incremento de inscritos desta plataforma no período em que vivemos nestes 2 últimos anos de Covid. Portanto, estas aprendizagens online têm um efeito especialmente importante. Dar aqui uma nota que esta plataforma, no fundo, beneficia não só estrangeiros residentes em Portugal, mas na realidade até muitos portugueses e descendentes de portugueses que vivem lá fora, exatamente por esta vocação online.
Entramos então na dimensão do mercado de trabalho. Na dimensão do mercado de trabalho é logo importante iniciar com percepções. Este confronto entre aquilo que são as percepções relativamente ao papel que a imigração pode ter para o mercado de trabalho das sociedades de acolhimento e depois os factos relativamente aos dados que estão disponíveis, dados administrativos disponíveis. Um destes indicadores que é recolhido nos Eurobarómetros é se a imigração é má ou boa para a economia do país. Novamente, Portugal aparece aqui, na realidade, como o país mais favorável, onde uma maior prevalência acredita que a imigração tem um efeito bom para a economia do país e, do outro lado, novamente, a Hungria nas percepções mais negativas. Relativamente também aqui neste indicador do European Value Study, em que, na realidade, o Thomas, na intervenção anterior, comparava por questões de género, eles também têm aqui uma pergunta sobre se os imigrantes tiram o trabalho aos nativos, na percepção dos inquiridos, e Portugal, novamente, neste grupo, aqui um grupo mais generalizado daqueles que acreditam que, de facto, os imigrantes não tiram os trabalhos aos nativos. Mais de metade dos inquiridos a acreditar que, de facto, não corresponde de todo à verdade. Quais são, então, estas principais tendências? O Thomas também referia isso por comparação aos restantes países da OCDE. Portugal tem uma imigração essencialmente laboral e nesta estrutura demográfica que vos falava, em concentração em idades ativa, e por isso reflete depois nas taxas de atividade. Portugal é dos países da União Europeia onde os estrangeiros concentram taxas de atividade mais elevadas, de 76%, por comparação aos nativos, que apresentam uma taxa de 58%. Não significa que não continuem mais expostos ao desemprego. Tem diminuído a taxa de desemprego entre a população estrangeira e nacional, mas os estrangeiros sempre a mostrar uma ligeira prevalência superior por comparação aos nacionais. Nas taxas de empreendedorismo, os estrangeiros também mostram aqui o seu contributo na criação de emprego, considerando o número de empregadores por total de ativos, em que já representa 17,4%. Não significa que, de alguma forma, seja homogéneo. Portanto, eu novamente repito, estas tendências são gerais, não significa que se apliquem a todas as nacionalidades, é uma tendência de conjunto. Há flutuações e diferenças que variam em função da nacionalidade de determinados grupos. Por exemplo, na taxa de empreendedorismo é mais expressiva taxas mais elevadas entre determinadas nacionalidades, como seja, por exemplo, a chinesa, e mais baixa noutras nacionalidades. Relativamente aqui à ligação ao mercado de trabalho, continuamos ainda assim, ainda que tenha melhorado nos últimos anos, continuamos aqui a ver uma associação em que alguns autores já falavam da segmentação étnica do mercado de trabalho. Continuamos a ter uma concentração nos grupos profissionais da base, no caso dos estrangeiros, cerca de metade dos cidadãos estrangeiros estão a ocupar atividades do grupo profissional 7, 8 e 9, portanto a base, enquanto que apenas 38% dos trabalhadores de nacionalidade portuguesa ocupam essas profissões. O relatório também analisa, portanto, aqui recorrendo a dados dos quadros de pessoal, os contratos de trabalho, os estrangeiros com menor prevalência de contratos sem termo e, portanto, por contraponto, a terem maior prevalência por comparação aos portugueses nos contratos a termo certo ou nos trabalhos temporários. Por outro lado, por contraponto aos portugueses, os estrangeiros a mostrarem períodos de trabalho superiores, empregos com turnos e, portanto, o mercado de trabalho, no fundo, a resvalar para traduzir esta ligação aos trabalhos mais exigentes, com os piores horários para os estrangeiros. Mantém-se ainda esta situação de sobrequalificação, ou seja, de uma parte da população estrangeira ativa a não conseguir utilizar as suas qualificações. O indicador é construído considerando trabalhadores estrangeiros, por comparação aos trabalhadores nacionais, que têm um curso superior, é assim que está construído o indicador, e em função disso que estejam ainda assim empregados num grupo profissional da base, 7, 8 ou 9. E, portanto, a prevalência nos estrangeiros é de 11,4%, continua a haver estes, no fundo, 11,4% dos trabalhadores estrangeiros que, tendo um curso superior, estão empregados nos grupos profissionais onde essas qualificações não podem ser usadas, enquanto que essa prevalência nos portugueses é de 3,7%.
Continuam a haver desequilíbrios ao nível das remunerações médias, com os estrangeiros a ter, em média, menos 6,7% de remuneração por comparação aos trabalhadores portugueses, variando muito em função da nacionalidade. Continuamos a observar as nacionalidades essencialmente asiáticas como aquelas que têm remunerações mais distantes das remunerações médias dos portugueses. No último ano aparece na mesma os tailandeses, mas também os nepaleses, Bangladesh e, portanto, várias nacionalidades asiáticas. E, por contraponto, nas remunerações em média superiores aos portugueses, continuamos a encontrar cidadãos da União Europeia e norte-americanos. Entrando então no tema da segurança social, o confronto habitual na percepção relativamente a se os estrangeiros vêm desgastar as contas públicas, em particular se vêm, no fundo, ser uma sobrecarga para o sistema de segurança social, é também uma das perguntas do European Values Study, em que, novamente, Portugal aparece no grupo mais favorável, em que, no fundo, tem a percepção que, de facto, os imigrantes não são uma sobrecarga para a segurança social, por contraponto à Hungria, à Bulgária, que continuam a estar nos grupos menos favoráveis. O relatório faz este confronto em que a desconstrução desta percepção muitas vezes torna-se rápida se nós relacionarmos, no fundo, o impacto que a imigração tem em cada país com as contas, no fundo, os gastos para a segurança social. E percebe-se claramente que os imigrantes não vão à procura, no fundo, dos sistemas de segurança social mais generosos. Na realidade, não há essa relação, nem há essa racionalidade na generalidade das comunidades imigrantes. O que o relatório analisa, então, é este saldo da segurança social com os estrangeiros, nesta relação entre as contribuições para o sistema de segurança social e aquilo que a segurança social, em pleno direito, para os estrangeiros transfere de prestações sociais, em função, como contrapartida das suas contribuições, e esse saldo tem sido sempre muito favorável, tendo em 2021 atingido este valor inédito e mais alto de sempre, de 968 milhões de euros. Mesmo quando houve este aumento das prestações sociais, atingiu o valor mais alto de sempre, em que subiu para 325 milhões de euros, mas que reflete também aqui um aumento dos contribuintes. Portanto, ter aqui no fundo, nestes últimos anos, aumentou também as contribuições e o número de contribuintes e, portanto, compensou claramente em termos de saldo para a segurança social. Os estrangeiros continuam assim a ter mais contribuintes por residentes do que os nacionais portugueses. 68% dos residentes são contribuintes para o sistema de segurança social, enquanto que para a população de nacionalidade portuguesa essa percentagem desce para 46%. Por contraponto, têm menos beneficiários do sistema de segurança social por contribuintes, apenas 50%, enquanto que nos portugueses sobe a percentagem para 77%. A habitação continua a ser uma dimensão de maior fragilidade, o Thomas também referia isso na sua apresentação. Continuamos a identificar, na generalidade dos países da OCDE, mas também em Portugal, que os estrangeiros vivem em maior prevalência de sobrelotação do que os nativos. 20% na inquirição de 2021, por comparação, 9% apenas nos nacionais portugueses. Por contraponto, menor percentagem de proprietários de habitação entre os estrangeiros, 4 em cada 10 têm habitação própria, enquanto que dos portugueses esta prevalência só para 8 em cada 10 portugueses têm habitação própria. No tema da saúde, e este relatório traz pela primeira vez, e queria agradecer publicamente também por isso, traz pela primeira vez dados administrativos do Ministério da Saúde, é a primeira vez, e portanto estes trabalhos já se fazem quase há 2 décadas de procurar ter dados de várias instituições, a começar pela saúde, e portanto agradecer também por isso, porque tínhamos efetivamente esta dependência de ter dados estatísticos de inquirições que eram produzidas também ao nível europeu, nomeadamente o inquérito às condições de vida, que tinha alguns indicadores que eram aproveitados, ou o inquérito nacional de saúde, que eram aproveitados para esta caracterização. E, portanto, pela primeira vez o relatório traz aqui estes dados administrativos. Os dados estatísticos davam conta, no fundo, destes resultados mais favoráveis. Os estrangeiros com autoapreciação do estado de saúde mais favorável do que os nativos, não só em Portugal, mas na realidade, na generalidade dos países de imigração mais recente, em que as estruturas demográficas aí também falam por si.
países mais envelhecidos acabam por ter uma população a reportar, a ter uma autoapreciação do estado de saúde pior do que uma população mais jovem, e, portanto, se a imigração vem de uma idade mais jovem, é natural que também tenha esta autoapreciação mais favorável. Os estrangeiros também com menor prevalência de limitações da atividade diária, menor prevalência de doenças crónicas quando comparadas com os nacionais. Portanto, os estrangeiros, de forma muito próxima, e aqui destacar que, na generalidade dos países da União Europeia, na realidade, Portugal aparece com as mais baixas prevalências de reporte de necessidades médicas não satisfeitas, aí tanto para a população estrangeira como para a população nacional portuguesa. E é aqui que o confronto com os dados administrativos é especialmente rico, estes dados do Ministério da Saúde, pela primeira vez cedidos para este relatório. Desde logo, relativamente a este aumento substantivo nestes 2 últimos anos, tivemos estes 2 anos atípicos, de facto, associados à pandemia, mas que mostram rapidamente o aumento substantivo que houve de inscritos para o Sistema Nacional de Saúde. De 2020, tínhamos cerca de 685 mil estrangeiros inscritos no SNS, este valor em 2021 sobe para 804 mil. Isto, se virmos em proporção dos estrangeiros residentes registados no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, já temos uma prevalência de 115 inscritos no SNS de nacionalidade estrangeira por cada 100 residentes. Portanto, aqui uma maior prevalência de acesso. Há dados também, e a Sra. Secretária de Estado também já realçou isso, relativamente às vacinas do Covid. Perto de 1 milhão de estrangeiros beneficiaram de uma vacina de Covid em Portugal. Alertar que aqui não são só estrangeiros residentes, de facto, e os próprios dados do Ministério da Saúde realçam isso. Temos também aqui muitos turistas que em agosto fizeram aumentar, no fundo, o acesso à vacinação em visitas em Portugal. Outra dimensão fundamental da saúde é não só ver os estrangeiros como utentes, mas ver os estrangeiros também como contribuintes para o melhor funcionamento do SNS. O relatório volta a analisar dados acerca dos recursos humanos de nacionalidade estrangeira empregues dentro do Sistema Nacional de Saúde. O impacto dos recursos humanos estrangeiros no SNS tem diminuído. Tínhamos no início do século, chegámos a ter em 2004, foi a prevalência maior, 3,5% dos recursos humanos eram de nacionalidade estrangeira, quando tínhamos perto de 4.500 recursos humanos, aqui a maioria a serem médicos. Em 2020, esta prevalência desce para 2,2% e aumenta não só a prevalência de médicos, aliás, há uma diminuição não só da prevalência de médicos, havendo aqui um aumento também de enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço Nacional de Saúde. Mas, de facto, o impacto tem diminuído e passaram a 3.228. Outra dimensão sobre a qual as percepções nem sempre são favoráveis tem a ver com o sistema de justiça, em que, e recordando de alguma forma também algumas destas percepções que o Observatório, o Alto Comissariado também foi divulgando, tem a ver, no fundo, com esta leitura, muitas vezes errada, se os imigrantes aumentam a criminalidade do país de acolhimento. E, uma vez mais, Portugal, no grupo restrito de países que considera que não há de toda essa relação entre imigração e o aumento da criminalidade, novamente, do extremo oposto, voltamos a encontrar a República Checa e a Hungria, mas aqui um maior número de países no lado desfavorável, com mais de metade dos inquiridos a dizer que sim, que aumenta a criminalidade. Quando confrontamos aqui com os dados administrativos, voltamos a ter aqui claramente uma rápida desconstrução desta percepção. Portugal, nos anos em que mais aumentou a população estrangeira residente, foi os anos em que tivemos uma quebra dos reclusos estrangeiros. E, portanto, perceber que, de facto, não há de todo essa relação. 2021 é o menor número de reclusos estrangeiros que temos na série. E, por outro lado, perceber que temos aqui uma grande prevalência, continuamos a ter, de pessoas em trânsito que acabam por ser detidas, estrangeiros, de nacionalidade estrangeira, mas que não têm qualquer relação com Portugal.
Por outro lado, perceber que, no caso dos estrangeiros, há uma pena de prisão preventiva que é aplicada e que faz aumentar muitas vezes esta leitura errada de vermos muitos detidos estrangeiros que, na realidade, não representa de todo a realidade da relação com a imigração. Outro tema, aqui passa muito rápido, é o tema da discriminação de base racial e étnica. O relatório também considera, no fundo, esta dimensão, até que ponto a discriminação com imigrantes prejudica, é um obstáculo à sua integração. Novamente, Portugal, nos países que têm consciência, maior percentagem de inquiridos a dizer que sim, que é um obstáculo, ou um grande obstáculo. Aqui recorremos a dados administrativos, relativamente a queixas de discriminação que são reportadas à Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, ainda que em 2020 tínhamos tido um grande aumento associado também a discursos de ódio que passaram nas redes sociais. 2021 diminui essa valência e, portanto, na realidade, não há necessariamente uma diminuição das queixas, há aqui, efetivamente, houve esse fator em 2020, mas que, de facto, continuamos aqui na ordem das 400 de queixas por ano. Atender que um aumento ou uma diminuição de queixas de discriminação não reflete um aumento ou uma diminuição da discriminação efetiva no país, mas sim, no fundo, esta capacidade de reporte da população, ou esta maior consciencialização neste reporte. Dar nota que Portugal, toda a gente sabe disto, desde 2021 tem um plano nacional do combate ao racismo e à discriminação e, portanto, mais dados certamente teremos em breve relativamente como resultado deste plano. Uma das dimensões que é especialmente cara aqui a mim e à professora Isabel Estrada, que está aqui à frente, tem a ver com a participação política. É talvez a dimensão que continua a ser menos bem conseguida, a dimensão de integração que talvez continue a ser menos bem conseguida em Portugal para a população estrangeira. No último ano volta a diminuir os estrangeiros com direitos de voto, o que reflete também esta chegada de fluxos migratórios de nacionalidades com quem Portugal não tem acordos de reciprocidade. Pela Constituição Portuguesa, é um dos direitos políticos, está na exceção da igualdade de direitos e, portanto, está dependente do princípio da reciprocidade e, no fundo, o aumento dessa população residente de países com quem Portugal não tem acordos fez, no fundo, diminuir a percentagem dos estrangeiros que em Portugal têm direitos de voto. Perceber que a percentagem de estrangeiros recenseados com direitos de voto nunca atingiu um valor tão baixo, está nos 8%, e é especialmente preocupante. Continuam, no fundo, as taxas de recenseamento a não ser iguais entre nacionalidades. Os cabo-verdianos continuam a mostrar a maior prevalência de recenseamento eleitoral. Os brasileiros continuam, apesar de serem aqueles que, em teoria, teriam mais direitos políticos, a mostrar as mais baixas taxas de recenseamento eleitoral em Portugal e, portanto, a não ter acesso a estes direitos políticos. Uma das dimensões últimas, e estou mesmo a terminar, peço imensa desculpa, tem a ver com a concessão da nacionalidade portuguesa. Dava nota, no fundo, de o relatório considera os indicadores de integração a partir desta variável nacionalidade. É uma aproximação, já várias vezes explicámos isso e o próprio relatório acaba por discutir isso. É uma aproximação da realidade, uma vez que não esgota a imigração em Portugal. Sabemos que há pessoas que nascem em Portugal, nunca tiveram uma experiência migratória, mas podem herdar uma nacionalidade estrangeira dos pais e então entram nestes dados, como também temos imigrantes que, adquirida a nacionalidade portuguesa, desaparecem dos dados administrativos segundo a nacionalidade e, portanto, deixam de ser observados como imigrantes. Os dados da concessão da nacionalidade portuguesa têm esta feliz realidade, portanto, eu gosto especialmente de mostrar estes dados porque nós gostamos muito de que os dados mostrem impactos de política e o próprio Thomas, quando falava, dizia que é muito difícil, quando nós estamos, no fundo, a fazer esta monitorização estatística, colar com, isto é o efeito de uma política, até porque existem todos os outros fatores que influenciam nesses resultados. Pois aqui é muito fácil de fazer essa colagem, porque na realidade, a partir de 2006, o que nós temos é uma mudança da lei. E, portanto, o aumento que vai existindo
tem aqui, no fundo, este impacto direto e muito rápido, de rápida leitura, naquilo que são os processos entrados, de pedidos de nacionalidade, como os processos findos de concessão de nacionalidade. E, portanto, vamos tendo aqui, ao longo dos anos, algumas mudanças, a mais recente ainda este ano, em 2022, mas que, efetivamente, tem aqui este efeito rápido, visualmente visível, do fundo desta mudança. Até 2006 tínhamos uma média de concessão de nacionalidade de cerca de 5,6 mil novos cidadãos portugueses, portanto, que adquiriam a nacionalidade portuguesa. Esta média sobe, se nós considerarmos de 2008 a 2021, a uma média de 52 mil concessões. Portanto, estamos noutra ordem de grandeza e, portanto, percebe-se claramente este efeito rápido do acesso à nacionalidade. 2021 é o ano em que mais processos entraram, mais pedidos de nacionalidade, embora, face a 2020, tenha descido ligeiramente os processos findos, portanto, de número de pessoas que adquiriram a nacionalidade. 2020 adquiriram quase 104 mil novos cidadãos portugueses, portanto, que adquiriram a nacionalidade. Em 2021, 92 mil. Tendências gerais, e estou mesmo a concluir. Realçar, no fundo, esta importância de manter esta monitorização estatística. A senhora Secretária de Estado dizia isto logo na sua nota de abertura, relativamente a esta intenção do conhecer mais para agir melhor. É um slogan criado pelo pai do Observatório, o engenheiro Roberto Carneiro, mas que continua muito atual, apesar de ter é um slogan de 20 anos, mas continua atual exatamente por esta riqueza de é fundamental conhecer mais, trazer dados, trazer investigação, para informar os decisores políticos, de trazer políticas com evidência e fundamentadas. E, portanto, esta consciência existe na própria Nações Unidas, quando desenharam o seu Pacto Global para as Migrações, existe na comunidade política em Portugal, a partir do momento que absorve este pacto e coloca na primeira medida exatamente esta importância da monitorização, como a senhora Secretária de Estado também realçava, e, portanto, esta intenção de se manter. Perceber que, quando trabalhamos estes dados e este relatório, é importante fazer este zoom, um bocadinho como o Thomas também fazia, para nós termos este sentido comparado da realidade e perceber que, quando nós estamos a falar destes indicadores, estamos a falar de cerca de 7% da população residente. E, portanto, este zoom de, ainda assim, compreender que Portugal está em 18º lugar, portanto, em termos de destino migratório no contexto europeu. Continuamos a não ser um país necessariamente de destino por comparação aos demais países da União Europeia. Perceber também que Portugal é dos países mais envelhecidos do contexto europeu e esta fragilidade demográfica faz com que tornemos-nos particularmente atentos a estes indicadores dos imigrantes, seja relativamente à estrutura etária de quem entra. Mostrava o indicador de que estão a aumentar também os idosos entre a população estrangeira. Não são os fluxos de forma coerente, mas aqui o efeito da entrada de europeus reformados, que está a influenciar também alguns dos indicadores, mas perceber claramente este impacto real nos nascimentos. Os estrangeiros, apesar de só representarem, se utilizarmos dados administrativos, 7% dos residentes, têm um impacto de quase 14% dos nascimentos em Portugal e, portanto, aqui uma prevalência bastante superior ao que seria de esperar. Não falei aqui, mas o relatório também analisa a questão dos casamentos mistos ou os casamentos entre estrangeiros, portanto, o perfil de nupcialidade, os óbitos. Há uns anos, a professora Valente Rosa, que também está aqui à frente, falava de atenção, os imigrantes também morrem, porque havia alguma percepção, em especial para a comunidade chinesa, de que não morriam. E, portanto, o relatório também documenta essa evolução e perceber também aqui a questão do desempenho escolar, o impacto que os estrangeiros já têm no ensino superior, o reconhecimento do registro de qualificações e esta procura inédita relativamente a programas de aprendizagem do português, perceber que persistem alguns problemas associados à integração no mercado de trabalho, continuam os estrangeiros a ter remunerações médias mais baixas, a estar mais associados aos trabalhos mais arriscados e mais exigentes, com maior precariedade no tipo de contratação e mais expostos ao desemprego. Apesar disso, a apresentar maiores taxas de empreendedorismo, de criação de emprego. Os estrangeiros continuam também a estar em maior situação de privação material e risco de pobreza,
O Thomas também falava um pouco desse indicador, está também analisado no relatório. Apesar de haver este maior risco de pobreza entre a população estrangeira por comparação aos nacionais, depois vemos também que há um saldo para a segurança social muito favorável e, portanto, também aqui não é necessariamente uma coisa coincidente com a outra. Realçar uma vez mais este valioso contributo de dados administrativos do Ministério da Saúde, que vêm também a melhorar a informação que existe acerca desta dimensão importante, especialmente nestes 2 últimos anos com o Covid, e perceber, no fundo, aqui a questão do recenseamento eleitoral como uma dimensão que há ainda a analisar com maior atenção. E ficava por aqui. Obrigada. Ora, boa tarde. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, o Alto Comissariado para as Migrações, a professora Sória, o Dr. José Reis e, claro, aqui a professora Catarina, que a gente já tinha prometido há um ano estar aqui a apresentar os resultados dos censos, se bem que, como sempre, a professora Catarina faz aqui um trabalho já há longos anos e que nós temos sempre um grande gosto em contribuir com as várias operações. Eu só vou fazer uma pequena introdução aqui quer passar aí? Do que é que isso se trata. Nós este ano, ou esta década, por assim dizer, chegámos à conclusão que quando saem os censos há sempre assim um boom de notícias sobre a demografia, sobre as várias dimensões dos censos, mas que por vezes depois perde-se, parece que se esquece o que lá está ao longo da década. E este ano quisemos fazer uma espécie de segunda temporada, que é, se os censos contamos todos, agora decidimos criar uma temporada que é o que é que nos dizem os censos. Na semana passada já tivemos, aliás há uma semana, foi segunda-feira, algo sobre as incapacidades. Obviamente nunca vamos esgotar o tema, nem é esse o nosso objetivo, é mais ter mais alguma informação. Ela, em parte, está lá na quantidade de indicadores que estão disponíveis no site, mas às vezes esta necessidade, que vamos dar mais algum contributo para a análise, que obviamente não esgota, tem que ser depois as organizações, seja como o Observatório das Migrações, organizações da sociedade civil e a própria academia, pegar nos resultados e discutir os censos, que os censos é sempre a maior operação de qualquer INE, dá, por assim dizer, o retrato. Portanto, eu iria passar aqui a palavra à Paula Paulino, que é a coordenadora do Gabinete dos Censos, que eu julgava que já tinha passado grande parte do trabalho, depois de ter completado os censos 2021, que, como sabem, foram momentos complicados, porque foi em plena pandemia, mas chegámos a bom porto, felizmente, em boa hora tomámos a decisão de não adiar, como aconteceu noutros países. E eu depois, no final, direi algumas palavras que, aliás, vêm a propósito nesta distinção entre dados administrativos e dados estatísticos e o caminho que nós estamos a fazer e que, aliás, já tivemos várias reuniões, seja com o Alto Comissariado, seja com o Observatório para as Migrações. Paula, quer... Obrigada. De partilharmos aqui os resultados dos censos de 2021 relativamente a este grupo populacional. É sempre um prazer podermos aqui apresentar todo o nosso trabalho do INE que temos relativamente a todas as dimensões. Portanto, eu começava então por dizer que, segundo os censos de 2021 e de acordo com o conceito de residente censitário, e a 19 de abril de 2021 residiam em Portugal cerca de 542 mil estrangeiros, o que representa 5,2% da população residente, de acordo, mais uma vez, com os censos de 2021. Portanto, isto traduz um crescimento de 37% na última década.
Em termos de distribuição geográfica, verificamos que os municípios com o maior peso relativo dos estrangeiros se situam no litoral e, nomeadamente, nas regiões do Algarve e da área metropolitana de Lisboa. De facto, 15% da população do Algarve é de nacionalidade estrangeira, enquanto na região da área metropolitana de Lisboa esse valor fica quase nos 9%. De assinalar um conjunto de municípios onde a proporção de estrangeiros é bastante mais representativa, e começando com Odmira, que é curiosamente também o município que, em termos censitários, obteve o maior crescimento populacional. Portanto, mais uma vez aqui esta revitalização da demografia através do crescimento da população estrangeira. E depois um conjunto de municípios situados no Algarve, onde os estrangeiros têm um peso bastante importante, acima dos 20%. Em termos de nacionalidades e de acordo com os resultados dos censos de 2021, de facto, o Brasil e o grupo dos países, o grupo da América do Sul, portanto, é o grupo de países mais representado, aqui de acordo com a importância do Brasil, que representa quase 39% do total de estrangeiros, e depois temos aqui o grupo dos países africanos e também da União Europeia com pesos muito próximos. Em termos de grupo de nacionalidades, e tendo aqui os principais resultados, em termos de as nacionalidades com mais de 10 mil observações, temos aqui um conjunto de países destacado pelo Brasil, depois Angola, Cabo Verde, Reino Unido, e também daqui assinalar, ainda que as diferenças sejam ligeiras em algumas nacionalidades, aqui é muito o quadro também já mostrado, neste caso, pela professora Catarina. Portanto, referir o quê? Na última década há aqui nacionalidades com comportamentos muito diversos, portanto, logo à partida, o Brasil que reforça aqui a sua posição em termos de topo desta lista de nacionalidades, e depois há um conjunto de nacionalidades da União Europeia que reforçam a sua posição, portanto, aqui a Itália tem um grande crescimento em termos percentuais, e também o Reino Unido, França e mesmo Espanha assistem aqui a um reforço dos seus nacionais. Também, e temos aqui a referir os nacionais da Índia, do Nepal e do Bangladesh, que, apesar de não estar neste topo 15, está mesmo logo a seguir e, portanto, não chega aos 10 mil, mas é por meia dúzia, chamemos-lhe assim. E, portanto, aqui o reforço destas nacionalidades que há 10 anos tinham. Posso-vos dizer, por exemplo, que o Bangladesh há 10 anos, de acordo com os resultados dos censos de 2011, tinha 900 residentes e, portanto, tem agora 9 mil. O mesmo se passa um bocadinho aqui em relação à Índia, que tem uma taxa de crescimento de 348%, mas ainda mais expressivo no caso do Nepal, que, portanto, tem aqui uma taxa de crescimento que até é difícil quase de ler, mas de 1.278%. Portanto, isto aqui mostra exatamente a importância do crescimento deste grupo. Em contrapartida, há algumas nacionalidades que vêm reduzido o seu efetivo populacional, nomeadamente algumas nacionalidades dos PALOPs. Logo, Cabo Verde é daquelas onde, de facto, se assiste a uma redução do efetivo em termos de nacionalidade de Cabo Verde, mas aqui, de facto, temos que ter outras questões em análise, nomeadamente a possibilidade de terem adquirido a nacionalidade portuguesa e, portanto, terem passado, digamos assim, para o grupo dos nacionais. Também algumas nacionalidades da Europa de Leste, nomeadamente Ucrânia e Roménia, têm aqui quebras e variações negativas e, portanto, aqui, e referindo que estamos a falar dos dados a 19 de abril de 2021, não tínhamos ainda o impacto do regresso ou da chegada de ucranianos e, portanto, não está refletido ainda nestes resultados.
Depois viram uma pirâmide muito parecida com esta, mas, portanto, está aqui, vou ter que a mostrar, não é? E, portanto, de facto, em termos de estrutura etária e sexo, há aqui algumas diferenças entre a população portuguesa e a população estrangeira, que já são velhas conhecidas, e de acordo com os censos de 2021, temos então a população estrangeira, de facto, é mais jovem que a nacional, sendo que 80% dos estrangeiros se situam no que nós chamamos de população em idade ativa, ou seja, entre os 15 e os 64 anos. Em oposição, apenas 8% da população estrangeira tem mais de 65 anos. E isto reflete-se um bocadinho aqui nas idades médias. A idade média da população estrangeira é de 37,3, enquanto para a população nacional se situa nos 45,2 anos. Em termos de nacionalidades, há aqui alguma diversidade em termos das nacionalidades estrangeiras e, portanto, mais uma vez, os dados dos censos vêm um bocadinho aqui constatar aquela realidade que todos acabamos por conhecer. Os mais velhos, ou seja, os estrangeiros mais velhos, são os nacionais do Reino Unido, onde a idade média está quase nos 54 anos, e, em oposição, os estrangeiros mais novos são os estrangeiros de nacionalidade indiana, com a idade média nos 30,8 anos. Em termos de distribuição por sexo, também temos, em termos gerais, uma relação de masculinidade de 96 homens por cada 100 mulheres, sendo que nas diferentes nacionalidades há também aqui algumas diferenças muito, muito interessantes. Em termos temos algumas nacionalidades, e a Catarina falou exatamente disso, como o Brasil, Angola e outros países africanos, em que temos um maior predomínio das mulheres, e em contrapartida temos uma imigração, portanto temos aqui uma população estrangeira em termos de sexo, com uma grande representatividade do sexo masculino, no caso do Nepal, em que temos uma relação de masculinidade de 340, portanto temos 340 homens por cada 100 mulheres, e também na população da Índia. Depois, em termos de nível de ensino, e nós não combinámos as temáticas que íamos apresentar, portanto, mas acabam por ter aqui o mesmo alinhamento, de facto. Em termos de nível de ensino, o ensino secundário é o mais representado na população estrangeira, tendo em conta aqui a idade dos 15 aos 64, temos, em termos de nacionalidades, aqui alguma diversidade. Por um lado, temos comunidades onde a proporção do ensino superior é bastante elevada e muito superior ao verificada para os nacionais portugueses, e, por outro lado, temos um conjunto de nacionalidades, nomeadamente Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Índia, onde os níveis de escolaridade são os mais baixos. Em termos de religião, também nesta variável que foi observada de forma facultativa nos censos 2021, temos aqui um padrão religioso claramente distinto entre a população portuguesa e a população estrangeira. Portanto, com exceção da católica, os estrangeiros têm uma maior proporção nas restantes religiões cristãs, nomeadamente ali, portanto, na Igreja Protestante e também na Igreja Ortodoxa. Também nas religiões não cristãs, a população estrangeira está mais representada, nomeadamente ao nível da muçulmana. 5% dos estrangeiros que responderam à questão da religião assinalaram a categoria muçulmana, mas também, por exemplo, em hindu, com 3,1%, valores que na população portuguesa são muitíssimo residuais. Depois, em termos de sem religião, portanto, aqui 21% dos estrangeiros, na resposta à religião, assinalaram não ter religião, valor esse que se situa nos 13,7% para a população de nacionalidade portuguesa. Também sobre a condição perante a atividade económica, há aqui algumas diferenças interessantes ao nível das diferentes comunidades, sendo que, em termos médios, a população estrangeira era 55% da população estrangeira era economicamente ativa, a valor superior ao verificado para os nacionais. Depois, em termos de nacionalidades estrangeiras, há aqui que referir que o Reino Unido, França e Alemanha são aqueles que têm taxas de atividade mais baixas. Em contrapartida, os nacionais da Índia e do Nepal têm
uma proporção de população ativa superior a 70%. Relativamente à profissão, e analisando aqui os grandes grupos profissionais, portanto, damos conta aqui da diferente repartição entre a população portuguesa e a população estrangeira. Os estrangeiros estão mais representados no grupo 9, chamemos-lhe assim, dos trabalhadores não qualificados. 11% de nacionais estão enquadrados neste grupo profissional, enquanto na população estrangeira esse valor se situa nos 18,6%. Por outro lado, 25, o que eu queria dizer era 25, estava a achar estranho, 25% dos estrangeiros trabalham no grupo dos trabalhadores não qualificados, enquanto esse valor se situa nos 14,8% para a população nacional. Em contrapartida, os estrangeiros estão menos representados no grupo de profissões relativas a especialistas das atividades intelectuais e científicas. Portanto, há aqui, depois, ao nível das diferentes nacionalidades, e aí já há algumas diferenças, verificamos que os nacionais de Espanha, Reino Unido, Itália e Alemanha têm um maior peso e uma maior representatividade no grupo profissional dos especialistas das atividades intelectuais e científicas, e por outro lado temos comunidades como as nacionais de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Índia e Nepal, onde o grupo dos trabalhadores não qualificados representa mais de 40%. Depois, em termos de análise e ao nível da profissão propriamente dita, e portanto já não estamos aqui a falar do grupo profissional, mas da profissão a 3 dígitos da classificação de profissões, temos aqui também alguma informação interessante. E neste gráfico o que está representado é a profissão a 3 dígitos que tem uma maior representatividade naquela comunidade. Portanto, logo aqui, em termos de imagem, salta a questão dos nacionais da China, onde 50% têm como profissão vendedores em loja. Depois temos aqui um grande conjunto de nacionalidades, onde a principal profissão são trabalhadores da limpeza. Portanto, estamos aqui a falar de Cabo Verde, com 26,2%, ou São Tomé e Príncipe também, com 26,5%, e depois temos alguma diversidade, de ressalvar também aqui a questão da Índia e do Nepal, com valores bastante elevados em termos dos trabalhadores não qualificados da agricultura, portanto, representando cerca de 20% dos trabalhadores do Nepal e 17,5% dos trabalhadores de nacionalidade indiana. E depois, em termos por exemplo, de Espanha, e apesar de ser aqui apenas 5,8%, ainda assim é a profissão que tem o maior efetivo na população empregada espanhola. Temos aqui a profissão de médicos que empregava, digamos assim, 5,8% dos espanhóis que estão residentes em Portugal eram médicos. Em termos de atividade económica, portanto, constatamos aqui também algumas diferenças entre a comunidade de população estrangeira e a portuguesa, sendo que o comércio era a atividade que empregava mais estrangeiros e que estava bastante sobre-representada face à população portuguesa. Esta sobre-representação também se verifica na atividade da construção e na agricultura, onde, em termos de população estrangeira, por exemplo, na agricultura, 5,5% da população estrangeira trabalha na agricultura, enquanto esse valor é de apenas 2,8% no caso dos nacionais. Também algumas nacionalidades, como Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, estavam com uma maior representatividade no setor da construção e, em termos de nacionalidades, mais uma vez aqui a comunidade chinesa, que se concentrava predominantemente no comércio, com mais de 86% dos nacionais da China a trabalhar neste setor da atividade económica. Em termos de situação na profissão, ainda que a maior parte dos estrangeiros exerçam a sua profissão como trabalhadores por conta de outrem,
há aqui de referir que têm uma maior representatividade na categoria empregador ou patrão e também na própria categoria de trabalhador por conta própria. Portanto, ou seja, há aqui de facto um maior empreendedorismo dos estrangeiros, conforme a professora Catarina já teve a oportunidade de referir. Em termos de nacionalidades, há aqui também algumas diferenças. Os nacionais da China, Reino Unido e França têm uma maior proporção de patrões e de trabalhadores por conta própria e, por outro lado, no outro extremo, chamemos-lhe assim, estão os nacionais de São Tomé e Príncipe, Índia, Guiné-Bissau e Cabo Verde, onde os trabalhadores por conta de outrem representam mais de 80% do total de população empregada. Portanto, mudando aqui agora um pouco a caracterização da população, passamos aqui para a dinâmica do enquadramento familiar desta população. E aqui o que é que temos? Relativamente à população estrangeira e à semelhança da população portuguesa, a maioria vivem agregados com um núcleo familiar de casal. Destes, 41,7% vivem num tipo de agregado núcleo familiar com filhos e 20,6% vivem num casal sem filhos. Portanto, são valores, no caso aqui do casal sem filhos, bastante idênticos aos obtidos para os nacionais. Depois aqui de referir, em termos de enquadramento de familiar, temos nos estrangeiros uma menor proporção daqueles que vivem sozinhos e, portanto, que estão em agregados sem núcleos constituídos por uma só pessoa, são 7,5%, enquanto na população nacional são 10,2%, e também temos aqui um outro dado curioso, e que reflete a questão da coabitação, da maior coabitação entre nacionais, entre estrangeiros, do que na população nacional, onde 11,3% vivem agregados sem núcleo familiar e constituído por pessoas aparentadas ou não aparentadas, mas sem relação de conjugalidade ou de parentalidade, e, portanto, esse valor, de facto, é bastante mais expressivo do que o obtido para os portugueses. Ainda em termos de relações familiares e de enquadramento familiar, portanto, temos aqui, segundo os dados dos censos de 2021, 30% da população estrangeira que vivia em casal tinha um cônjuge de nacionalidade portuguesa, e este valor é bastante distinto quando se analisam as diferentes nacionalidades. Por um lado, temos Espanha e Angola, onde as comunidades, que são as comunidades que têm um maior peso na conjugalidade com portugueses, e por outro lado temos a China, o Nepal e a Índia, cuja expressão dos cônjuges de nacionalidade portuguesa é bastante reduzida e onde, por exemplo, no caso da China, mais de 93% o cônjuge é também da mesma nacionalidade. Em termos de número de filhos, há também aqui algumas diferenças entre a população portuguesa e a população estrangeira, nomeadamente ao nível, e o que gostava aqui de evidenciar, é exatamente ao nível da maior proporção de estrangeiros em núcleos com mais filhos. Portanto, os estrangeiros estão sobre-representados nos núcleos familiares com 3 filhos, 12,8%, enquanto nos nacionais é de 8,1%, e também aqui nos núcleos com 4 ou mais filhos, valendo 4,4%, quando nos nacionais não chega a 2%. Em termos de nacionalidades, há aqui também algumas diferenças. Os nacionais do Nepal e da Ucrânia, portanto, viviam maioritariamente em agregados com apenas um filho, e, por outro lado, as comunidades nacionais de Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau eram as nacionalidades que estavam enquadradas em núcleos familiares com maior número de filhos. Em termos dando aqui nota de dois indicadores em termos de condições habitacionais, e também um bocadinho na sequência do que a Catarina já referiu, portanto, temos que, segundo os dados estatísticos dos censos de 2021, 58% da população estrangeira residia em alojamentos arrendados. Aqui, o valor para a população de nacionalidade portuguesa não chega aos 20%.
Este regime de ocupação é bastante diverso, dependendo das nacionalidades, e, portanto, no Reino Unido, Alemanha, França, China e Espanha, estes valores são muitíssimo mais elevados, e, portanto, mais elevados em algumas situações, porque creio que no Reino Unido até que os obtidos para a população de nacionalidade portuguesa. E depois temos um outro conjunto de países encabeçados pela Índia, Nepal e Guiné-Bissau, onde há um peso, de facto, muito expressivo dos alojamentos arrendados. Toda esta informação que não está aqui está na tal publicação que o INE disponibilizou hoje, e eu ficava por aqui e passava a palavra ao Sr. Presidente do INE. Obrigada. Não, ainda tem um índice. Pois tenho. Pronto, tenho o índice, é verdade, que também já foi mostrado aqui pela Catarina e, portanto, é exatamente o que a Catarina há pouco referia, que é aqui a maior sobre-representatividade da população estrangeira nos alojamentos sobrelotados. 38% residia em alojamentos sobrelotados, quando esse valor é de 17% na população portuguesa. E aqui, mais uma vez, o conjunto de nacionalidades do Nepal, da Índia e da Guiné-Bissau se distinguem exatamente por estes valores bastante expressivos em termos de lotação. Ficava por aqui. Obrigada. Desculpem. Da hora, eu não me vou só gastar aqui investir alguns minutos no que é que vem a seguir, algo que a gente também já tem discutido aqui com a Catarina e com a professora Sónia, que é nomeadamente integrado no Plano Nacional de Implementação do Pacto Global das Migrações e as responsabilidades estatísticas que vêm daí, não é? Em termos de criação de informação estatística, porque ela é essencial para conhecer a realidade, para definir políticas, para avaliar políticas, enfim, para tudo o que, para a tomada de decisão, tudo o que compõe a tomada de decisão. E explicar um pouco o caminho, dado que estamos a falar dos censos e dado que estamos a falar desta temática, e porque todos os anos temos esta questão dos dados administrativos que estão neste relatório. O relatório é um bom exemplo do aproveitamento de dados administrativos, mas aqui a Catarina faz sempre a ressalva. Atenção, e esta atenção tem uma razão de ser, é porque os dados administrativos já são, o INE já o faz, já aproveita várias fontes de dados administrativos para o fim estatístico, mas há aqui um aproveitamento, quando se fala em aproveitamento, em uso, em tratamento, quer dizer que há um trabalho, às vezes longo, entre pegar numa fonte administrativa, que advém tipicamente da interação do cidadão ou das empresas com o Estado, e fazer aqui um aproveitamento para a criação de estatísticas, que é algo que é diferente de quando, por exemplo, o observatório chega a uma instituição e diz: olha, tem aqui o conceito, façam um apuramento com esse conceito. Não é? Que, claro, tem um valor, mas precisa de ser trabalhado. E precisa de ser trabalhado também noutra dimensão, que é a questão da integração das várias fontes. E aí é que, para além de cada fonte vale por si, tem muita informação, mas depois precisa de ser integrado. Nomeadamente porque não existe um conceito de população residente. Os censos, quando nós vamos para a rua com os censos, pergunta-se à pessoa: olha, está cá há 12 meses ou pretende ficar 12 meses? Portanto, esse é o conceito estatístico utilizado na Europa. Numa base administrativa esse conceito não existe. Não é, e daí, por exemplo, a explicar discrepâncias entre o que aparece nos censos e, por exemplo, os dados do CEF relativamente às autorizações de residência. Portanto, portanto, tem que se integrar as várias fontes para chegar ao que será o que nós designamos no INE, da base de população residente, que não é mais do que um registro estatístico, vá lá, da população residente. Portanto, nós estamos nesse processo e o principal projeto desse processo é a criação de uns censos com base em dados administrativos. É esse o grande desafio que nós temos pela frente, dado que o Censos 2021 tem várias razões para ser simbólico, além de ter sido em pandemia, mas também porque é o último neste, desenho clássico, apesar de ele ter sido digital, com uma grande adesão da população, dadas as circunstâncias, e, portanto, nesse aspecto, houve aqui contribuiu para o sucesso da operação, mas é o último nestes moldes,
Porquê? Porque o que se pretende é criar um conjunto de informação que vem da integração de várias fontes. E o que é que são estas fontes? São fontes que vêm do Instituto de Justiça e Notariado, que vêm da Segurança Social, que vêm da Autoridade Tributária, muitos que vêm do CEF, muitos deles estão tratados neste relatório, mas são tratados, não diria parcelarmente, porque aqui se calhar não se aplica, mas diretamente, sem integração com outras fontes. Portanto, o desafio agora é fazer esta integração com outras fontes, o que significa que, por exemplo, a professora Catarina falou nos dados da profissão, que vêm dos quadros de pessoal. Não há nos quadros de pessoal nenhuma informação sobre a família. Portanto, não se consegue fazer essa. Os censos permitem, tal como nós fizemos, e os inquéritos também permitem. E o problema é que o inquérito, o próprio nome indica, é amostral. E, portanto, nunca se chega num inquérito a um nível de desagregação que uns censos conseguem ou que as fontes administrativas conseguem. Portanto, é nesse processo que nós estamos, e uma das áreas que irá particularmente beneficiar com isso é precisamente a área das migrações. Porquê? Também há um ponto de partida extraordinário, que é o trabalho, depois destes 20 anos, aqui do Observatório. Não é por estarmos aqui como convidados, mas de facto há aqui um trabalho com bastante mérito da junção destas diferentes áreas. O desafio agora é, esperemos que para o ano, ou daqui a 2 anos, a professora Catarina, quando estiver a apresentar, já não tem que fazer a ressalva entre o que é dados administrativos e o que é dados estatísticos, já pode falar com toda a propriedade em dados estatísticos. E, portanto, é esse o contributo que nós pretendemos dar, em particular nesta valência, com estes projetos, com este aproveitamento, nós já temos publicado alguma coisa com dados administrativos, estamos nessa, por exemplo, salários, ou, por exemplo, o preço das rendas, já não existem inquéritos, basicamente, porque há este aproveitamento dos dados administrativos, mas é chegar a algo em que depois, tendo esta matriz, vá lá, que é a base de população residente e que dará um censo que será anual, o depois juntar a restante informação, por exemplo, a questão da habitação, que enfim, essa parte até está coberta no que será a informação censitária, mas, por exemplo, os dados da saúde. Os dados da saúde que já estão aqui neste relatório e aproveitam também alguma da informação de alguns inquéritos do INE, mas nós podemos passar para esta. Temos ali uma estrutura estatística da população residente que depois pega-se, por exemplo, nos dados da saúde e eu consigo, seja por uma incidência de uma determinada doença, seja da utilização dos serviços de saúde, seja o próprio óbito, eu consigo integrar aquilo num determinado ambiente familiar, com um determinado nível de escolaridade, com uma determinada zona onde vive, onde trabalha, etc. E é essa a riqueza que depois irá este processo em que nós estamos, em termos de benefício para a produção estatística, e em particular nestas várias dimensões da frequência, da granularidade que se consegue e depois da relevância, que para isso contamos, obviamente, com o trabalho aqui na área das migrações, no trabalho do Observatório e do Alto Comissariado. Também uma palavra sobre e os inquéritos. O que é que acontece com os inquéritos, o que é que será o futuro dos inquéritos, eles permanecem ou não? Permanecem, ficam cada vez mais difíceis. Porquê? Porque significa que o que fica para os inquéritos é aquilo que não está na parte administrativa. Nomeadamente algo que nós já conduzimos este ano e que irá ser divulgado para o ano, que tem a ver, o nome não apelava diretamente a isso, mas tinha muito a ver com a violência doméstica e a violência de género. Portanto, estamos a ver áreas que são bastante sensíveis e que não estão nos dados administrativos, ou como vamos agora, até em resposta a um pedido da sociedade para integrar a pergunta sobre a etnia e racismo, aliás, era a etnia, a pergunta sobre a etnia nos censos, em que nós dizemos não, apontámos, explicámos porquê na altura, mas temos aqui uma alternativa. E a alternativa, vamos conduzir, é um inquérito que verse sobre esse tema, mas que integra esse tema em dimensões que não estão nos censos. Nomeadamente dimensões que têm a ver com a discriminação, isso nos censos não havia nenhuma pergunta sobre discriminação, este inquérito já vai ter, e depois tem as várias dimensões das condições de vida das famílias e a própria gerações em que nós vamos perguntar algo que tem a ver com os pais e com os avós, e que nós já realizamos o piloto. Portanto, são 2 exemplos do que é que sobra depois
os inquéritos não ficam mais fáceis. Não é? Ficam porque também há novas necessidades da sociedade em termos de informação e nós, INE, temos que tentar responder a essas necessidades, obviamente colaborando com as várias instituições e com o Observatório. É um belo exemplo, e o Alto Comissariado, que aliás nos tem ajudado no próprio censo, as 11 línguas não aparecem por acaso, foi o Alto Comissariado que fez essa ajuda aqui também com o Observatório, de todo o processo de tradução e de identificação dessas comunidades e da própria ajuda depois no terreno, na recolha de informação. E pronto, é isso, agradecendo mais uma vez o convite para estarmos aqui, foi um prazer.